Prezados amigos de viagem, saudações. Cinesiologia é o tema que nós vamos conversar, obviamente, durante bastante tempo, não só hoje, mas hoje em específico sobre algumas definições que são fundamentais para eu poder trabalhar com o movimento. Estou aqui com o nosso parceiro de trabalho, colega de vocês também, está cursando Educação Física, e é o nosso guru da TI aí. Está aqui para garantir, para garantir que a gente vai até o fim, né? Vamos ver se a gente consegue. Não vai travar no meio. E essas definições, elas são fundamentais, até o André estava já comentando sobre isso, né? E nós, aqui nos bastidores, de que todos nós que estamos mais voltados ou na área profissional ou na prática, quem gosta de treinar, ele quer mais o efeito final, saber como é que eu faço para ter resultado e como é que eu faço o exercício lá na sala de musculação. Mas para nós que somos profissionais, eu vou chamar a atenção para vocês, análogo ao que é um cirurgião, né? Análogo ao que é um médico. Se você pegar um médico que só faz residência, que só atendeu lá na ponta, mas na hora que você tem uma dor de barriga, ele não sabe diferenciar vírus de bactéria, pode ser que ele te dê um remédio que não funcione. Então ele precisa da parte teórica. E o cirurgião também tem que saber onde cortar, do mesmo jeito que a gente vai ter que saber como executar um exercício. E aí, isso, alguns conceitos teóricos a gente vai ter que dar. Começando aqui a nossa conversa, nós vamos considerar o que nós vamos estar falando hoje. Basicamente, nós vamos dividir em 3 partes essa fala. A parte inicial, que é um pouquinho mais teórica, que são os tipos de movimento, né? Movimento angular, linear, etc. Mas sempre puxando o gancho para o que a gente vai estar fazendo na prática, dando uns exemplos aplicados do como que a gente encontra isso no exercício. A segunda parte é mais aplicada, como é que eu classifico os exercícios em exercícios gerais, exercícios auxiliares e para que isso serve. E depois eu tenho que entender quais são as funções dos músculos, o que é um motor primário, um motor secundário, e concluímos a aula com essa conceituação. Usando essas informações todas, eu tenho como prescrever de uma maneira mais eficiente, tenho como fazer uma análise, como a gente vai estar mostrando. Quando a gente está lá na prática, a gente quer treinar, como já foi dito aqui no início, e ter resultado. Mas quando eu estou aqui treinando, estou com os meus parceiros, como vou aparecer aí no vídeo, volta e meia a gente discute algumas questões dessa técnica e por que a gente muda o exercício para atingir um determinado objetivo. Então, a conversa é bem nessa direção. Inclusive, para poder propor essas adaptações, para entendê-las dentro da sala de musculação, o conceito fundamental é, como o próprio nome diz, né, professor? Ele é fundamental para até que essas discussões possam acontecer, né? Porque se eu não tiver uma noção de uma alavanca, se eu não tiver uma noção do movimento linear, do movimento angular, eu não vou chegar a discutir por que eu estou fazendo exercício tal de uma maneira e fulano vai fazer exercício tal de outra maneira. Exatamente. Né? Até essas adaptações, bem lembrado, o André chamou a atenção, são fundamentais, porque eu preciso de ajustes dependendo da condição da pessoa. Nós já tivemos N situações aí, a pessoa tem um problema no joelho, a pessoa tem um geno valgo, geno varo, tem um desvio de coluna. Vai fazer o mesmo treinamento? Ela pode fazer até o mesmo treinamento em termos de princípio, de objetivos, mas ela tem que fazer ajustes no exercício para que aquilo não seja agravado. E a gente perdeu aquele slide que você falou, o slide âncora sumiu aqui da lista, mas tudo bem. Vamos sem ele mesmo. Seria esse aqui, mas não é. Ele sumiu. Porque tinha a foto aí que apresentar os parceiros de treino. Não, é aquele slide, não é? Não, a barrinha, não é. Sobe a barrinha. Sobe a barrinha do lado. Aí. A abertura está aqui, ó. Aí. Agora vocês entenderam por que ele está aqui. Além de dar os palpites na parte do treinamento, resolve aqui onde é que estava o slide sumido. Então, esse aqui é o grupo que a gente treina aí de uma forma regular e a gente vai fazendo essas experiências também. Um dos resultados da nossa experiência está aqui, no meio de todo mundo aí, é o Thiago,
que treinou errado durante um bom tempo, veio para o grupo, começou a treinar certo e agora o cara está um monstro, ele ganhou muita força, muito desenvolvimento, e ele não é da área de treinamento, ele é da área de TI, inclusive lá da universidade, né? Trabalha lá no Unicelva. Então, isso mostra de uma maneira prática que essas coisas têm uma necessidade de ser, né? Não é só para dizer que você tem um conhecimento teórico, mas é para você aplicar esse conhecimento teórico. Né? Então, vamos lá. Andando, então, vamos falar sobre o movimento humano, né? E basicamente dividido aí em 3 tipos: linear, angular e generalizado. Vocês vão ver que os 2 primeiros a gente tem uma aplicação no nosso cotidiano menor e vamos trabalhar muito mais com o generalizado. Tá? Eu não vou gastar muito tempo nos detalhes, essa aula vai ficar gravada, vocês podem voltar, ver, tem textos, eu vou fazer umas explicações mais objetivas. Então, o movimento linear, para a gente, na prática, ele também é chamado de translação, é quando o meu corpo se desloca simultaneamente, sem variações, na mesma direção. Normalmente, quando eu estou andando de patins, ou numa cadeira de rodas, ou no caso aqui, por exemplo, do esquiador na descida, e assim por diante. Tá? Maravilha. E aí eu tenho como característica para eu poder definir esse movimento, se eu pegar 2 pontos, por exemplo, no caso aí da demonstração, o ombro e o joelho. Sim. O ombro e o joelho, eles têm que traçar, passando uma linha por eles têm que traçar 2 linhas paralelas. É isso que define o linear. O linear curvo é quando eu tenho um efeito de parábola, por exemplo, quando eu faço esse salto na rampa gigante no esqui. Eu mantenho, às vezes, as distâncias, como está mostrando aí as linhas no quadril e no tornozelo, por exemplo, do esquiador, mas elas vão continuar paralelas, mas em alturas diferentes no percurso do movimento parabólico. O objetivo ainda é o mesmo, né, professor? Ainda é o mesmo. Que é manter o corredor de ar, né? Exatamente. Só lembrar para o pessoal que está assistindo o vídeo, esse é o microfone. Esse é um conteúdo que a gente vai passar ele meio por cima, porque ele é um conteúdo muito mais da biomecânica em si, né, professor, do que da própria cinesiologia. Sim. Porque a gente está falando justamente dessas questões de camadas, né? Ele é fundamental ao conceito da cinesiologia, né? Por isso que a gente está partindo deles. Mas vocês vão ver, em algum lugar aqui vai aparecer um cardzinho para cada um desses movimentos aí, vocês vão encontrar ajuda para um conteúdo mais extenso a respeito dele. É isso aí. E para ser politicamente incorreto, né, que a biomecânica é uma serva da cinesiologia, né? Ela presta os conhecimentos teóricos que a gente utiliza, até só para fazer uma analogia, né? A medicina ou educação física, nenhuma dessas áreas é ciência pura, né? A medicina ela usa da ciência pura, que é física, matemática, química, biologia. E a partir desses conceitos que eu vou desenvolver meus conceitos aplicados, que é uma área muito mais ampla, como é o caso da medicina. Analogamente é o que a gente faz aqui. A biomecânica dá os conceitos teóricos e a gente tenta utilizar isso na prática. E o movimento angular ou movimento de rotação é quando esses pontos todos fazem um movimento numa direção circular, na mesma direção, mas em velocidades diferentes. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem dois slides que vocês vão visualizar do movimento angular, e eu vou colocar um vídeo que dá para ver na prática, quando eu faço uma rosca concentrada, por exemplo. Né? É verdade. Tem que fazer transição, não estava vendo a rosca concentrada, né? Agora vocês estão vendo. Obrigado, André. Então, quando eu faço uma rosca concentrada, eu tenho a característica do movimento angular. E por que a velocidade não é igual? Porque se eu pegar 2 pontos, né? Por exemplo, pegar a minha mão, o que está segurando halteres, e pegar um ponto próximo ao cotovelo, os 2 chegam ao mesmo tempo no final do movimento, mas não tem a mesma velocidade. Né? Isso é distâncias diferentes, exatamente. É análogo à questão de eu rebater uma bola num taco de beisebol. Onde é que está a força? Está na ponta do taco. Né? Se eu pegar próximo ao cabo,
o impacto é pequeno, ou seja, a velocidade na ponta é muito maior que na velocidade próxima ao cabo. Inclusive, quando eu identifico o momento em que a bola se aproxima, é só fazer. Quando eu identifico o momento em que a bola se aproxima, é justamente onde eu foco em que o toque dela seja no ponto em que eu estou percebendo que é a maior força. Né? Isso é uma coisa que é interessante quando você faz o movimento do taco, como você estava falando, atacada, ou mesmo um chute. Né? Quando você encaixa a bola, você quer encaixar a bola no ponto onde vai ser transferida a maior força. Né? Exatamente. É essa que é a característica. A gente usa isso muito em luta, né? A gente sabe que a potência de um chute ele está na extremidade. Então, quando a pessoa aproxima do adversário que está chutando, ele praticamente neutraliza o impacto. Né? Então, aí tem N aplicações na prática, esses aqui são só alguns exemplos. Né? Aqui mais alguns exemplos aí de movimento rotacional na musculação, só para deixar mais ilustrada a aula, né? Umas fotinhas mais interessantes. E o que a gente mais utiliza são os movimentos generalizados, que na verdade é uma combinação dos dois movimentos angulares e lineares. Então, se eu pegar, por exemplo, esse chute de cobertura que aparece aqui, ele tem um linear em curva no tornozelo, mas tem um movimento angular no quadril. Então, ele é um movimento generalizado. Se eu pegar também aqui o exemplo do voleibol, eu tenho um angular aqui no ombro e um movimento linear. Se eu traçar duas linhas aqui, próximo aqui ao cotovelo e a próxima mão, eu vou ter um movimento linear, tá? E no outro eu tenho um movimento angular. Aqui eu vou dar um exemplo de movimento generalizado, é quando eu treino... verdade. Agora funcionou, destravou. Então, aqui nós temos um exemplo de movimentos generalizados. Eu tenho várias situações, na verdade, o que a gente mais utiliza no cotidiano são os movimentos generalizados. O futebol, kickboxing, boxe, enfim. É uma combinação dos movimentos angulares e dos movimentos lineares. Voltando aqui então para a nossa sequência de slides, mais alguns exemplos aqui de tipos de movimento e vamos para a classificação dos exercícios. Já vamos para uma coisa que é bastante aplicada. Os movimentos básicos e auxiliares, que eu já vou falar na sequência, deixa eu avançar um slide aqui e voltar para contextualizar a fala, eles têm uma aplicação muito importante na musculação. Mas vamos definir primeiro. Exercício básico é aquele exercício que é um exercício mais seguro, que normalmente eu consigo trabalhar com cargas maiores e que ele pega uma angulação maior de um determinado grupamento muscular, de uma determinada articulação ou conjunto de articulações. Em geral, eles são exercícios multiarticulares. Os exercícios auxiliares, por sua vez, são exercícios que pegam, em geral, uma parcialidade do músculo ou do conjunto de músculos de uma certa articulação e, em boa parte das vezes, eles são exercícios que isolam mais a musculatura e também impõem mais riscos. Se eu comparar, por exemplo, um exercício para o peitoral, que é o exercício supino reto, com o Fly 45, o primeiro ele tem um impacto maior na musculatura, consigo trabalhar com cargas mais elevadas, e o segundo ele pega um isolamento principalmente da porção clavicular do peitoral, mas confere um risco para o ombro aumentado em função de lesão. Então, ele é um exercício que normalmente eu complemento o trabalho do outro com cargas menores. Então, vamos dar alguns exemplos de exercício básico. Então, se eu pegar o exercício, vamos iniciar de novo. Agora. O exercício peitoral, eu trabalho ele com cargas elevadas e com uma relativa segurança. Quando estou falando da relativa segurança, nós estamos considerando, se eu estou pegando uma carga, como vocês estão vendo aí na imagem, eu tenho um treinamento para isso. Dá mais, ajudinha. Tem que estar preparado em função da minha condição física. Mas ele é relativamente seguro
porque se eu estou preparado e executar corretamente, a chance de lesão dele é baixa, é pequena. Eu não tenho tanta chance de lesão como teria se eu pegar um supino 45 ou um fly e colocar cargas limites próximas ao máximo do que eu consigo desempenhar. Então, isso é o que caracteriza. Um outro exercício aqui, também considerado como básico, agora, para as costas, o exercício remada carpada. Então, o exercício remada carpada, eu consigo trabalhar com cargas também relativamente altas, numa posição que me é confortável e eu não tenho muita chance de lesão no ombro. Já o fly invertido, que eu abro muito o ângulo, eu trabalho esse mesmo grupamento muscular, mas a chance de lesionar o ombro é muito maior. Então é importante considerar essas questões aí dos exercícios básicos. Vamos pegar agora mais um exemplo de exercício básico para vocês, que é o exercício terra, levantamento terra, que é um exercício para membros inferiores. Levantamento terra, onde eu consigo aplicar exercício que dá para trabalhar grau de força com cargas com risco bastante elevadas, como está sendo demonstrado aqui pelo atleta Kleber. Ela a Você tem articulação capacidade de executar do joelho movimento. e do quadril. É por óbvio que Com um certo grau de segurança, tem um risco mas para a região lombar, obviamente que exige técnica para que você não sobrecarregue demais a lombar. Do que, por exemplo, um exercício complementar como uma extensora, para jogar que se eu intensidade colocar altas nos membros cargas, inferiores. a pressão no joelho passa a ser desproporcional ao levantamento peso terra, que eu estou levantando. Então a chance um de exercício lesionar que dá para trabalhar com cargas exacerbada com esse tipo de bastante elevadas, como com está esse sendo tipo de demonstrado aqui escolha, pelo atleta Kleber. Você tem capacidade de executar Exatamente. movimento Vai entrar na questão da especificidade. com um certo grau de segurança, mas obviamente que exige técnica para que você não sobrecarregue demais a lombar. É um exercício bastante interessante. Qual que é o benefício de eu aumentar tanto aquela massa muscular naquele determinado ponto, sendo que eu nunca vou precisar usar ela? Entra na questão da funcionalidade. Né? Enquanto que quando eu vou trabalhar com uma carga alta, eu vou usar um exercício básico. Por quê? Porque o exercício básico eu estou pegando a maior proporção do músculo, estou pegando o jeito que o músculo realmente faz muita força, né? Então tem tudo a ver com a objetividade, né? Não tem dúvida. Isso que o André acabou de comentar vai para aquela situação. Vamos voltar aqui só para a gente comentar isso que ele acabou de falar. Vai para aquela situação da funcionalidade. Que o funcional é um nome que se generalizou, mas a gente pode generalizar mais ainda. Né? Se eu pegar a questão de funcionalidade do que eu faço na musculação, ela tem que estar aplicada no meu cotidiano. Se eu vou querer melhorar em uma certa condição que envolva a saúde, eu tenho que melhorar como um todo, não é só ficar mais forte, eu tenho que ficar mais forte e mais eficiente. Às vezes, se eu faço um exercício nessas condições, como o André estava comentando, eu posso até ficar mais forte, posso até ganhar massa muscular, mas tem um comprometimento que não me interessa. Então, essa classificação de auxiliar e básico me ajuda nisso também. Perfeito. E aí, falando dos auxiliares, vamos passar agora um vídeo que demonstra uma combinação de exercícios básicos e auxiliares. Se a gente considerar aqui vamos voltar só um pouco para... considerar aqui o desenvolvimento para ombro, ele é considerado um exercício básico, embora é um exercício que tem risco para ombro também. Né? E o exercício de elevação lateral, o Arnold Classic, uma variação que é mas também se trabalhar com tanta carga. E a elevação lateral, sim, é um exercício complementar, é um exercício auxiliar. Ele é um exercício que eu não vou usar muito peso, aquele exercício está sendo executado lá no fundo do vídeo. Né? Porque a angulação, a distância do peso e do ombro, né, fica muito grande. Se eu aumentar muito a carga, eu vou aumentar substancialmente a chance de lesão. Então aqui nesse slide dá para vocês verem aí a combinação de exercícios que estão se complementando. O exercício básico lá no desenvolvimento que a gente está trabalhando com mais carga, um exercício mais qualitativo
no Arnold Press, que envolve a rotação, inclusive aí você tem a participação do manguito rotador, e a elevação lateral para dar um isolamento maior, principalmente na parte medial do deltoide. Então, eu sabendo isso, eu posso fazer essas combinações e minimizar o risco do meu treino, mesmo quando estou buscando resultado. Quando estou buscando performance, não quer dizer que eu vá, à custa de performance, comprometer a minha saúde, porque não, inclusive eu vou parar o treino se for esse o caso. Né? O desempenho vai ficar bom do mesmo jeito, né? Vai ficar de qualquer jeito. Você não vai avançar. E aqui nós vamos mostrar um básico auxiliar, um básico alternativo. Esse o agachamento não é um exercício básico da perna, sim, é o agachamento pelas costas. Tá? Mas ele também não é um exercício auxiliar, porque eu consigo trabalhar com cargas relativamente elevadas, com um grau de segurança relativamente alto no agachamento pela frente, mas ainda assim eu não consigo trabalhar com tanta carga quanto eu consigo na nuca. Então ele é um exercício que eu posso utilizá-lo como básico, mas ele é complementar ao outro se eu estiver tratando um atleta de força. Eu vou considerar ele como auxiliar em relação à primeira posição, que é a que realmente é a básica. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Até porque se eu estiver trabalhando com atleta de força, ele não substitui o agachamento na nuca. Então ele passa a ser um auxiliar. Mas como ele me confere um certo grau de segurança no exercício, mas não tanto quanto na nuca, tanto que eu mesmo lesionei exatamente nesse exercício que eu estou executando aí agora, tá? nessa série. Tá? Por causa da sobrecarga, o peso muito alto ele deu uma pressionada na coluna, na estabilização. Então, toda vez que eu trabalho com cargas um pouco mais altas, eu tenho um certo grau de risco. Eu tenho que ir trabalhando, buscando esse grau de segurança o máximo que eu puder. E se lesionar, você tem que saber como tratar isso. A gente vai falar isso num outro momento. Porque... Eu acho importante nesse momento aí falar justamente disso, né? A gente perceber que um pós-doutor se machucou fazendo exercício. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. É lógico que ele sabe, mas é justamente essa a questão. Chegou a um determinado ponto ali em que você trabalhou com um nível de carga muito próximo do nível de carga que você trabalhou com o exercício básico. Não, ainda ele estava com 140 quilos E meu básico era 180 agora, 220 naquela época. 220. Mas esse é um exercício que a sobrecarga é proporcionalmente muito maior. Então, no básico, por isso que eu estou mostrando, o básico realmente se trabalha com muito mais peso. Agora, o que você está chamando a atenção é um fato importante. Toda vez que você trabalha, por mais conhecimento que você tenha, toda vez que você trabalha próximo ao limite, você sempre tem risco de alguma engrenagem dar problema. Tá? Isso é carro de Fórmula 1, não estou dizendo, não é meu caso, estou fazendo essa analogia comigo. Pode ser outra garotada que está treinando, mas o que eu estou dizendo é em termos de exigência. Falta tecnologia para eles? Um carro de Fórmula 1? Não, forma alguma. Não quebra? O limite, né? Quebra, né? O limite, né? Então, quando você pegar os melhores atletas, atleta olímpico que estiver trabalhando próximo ao limite, por mais assessoria que você tenha, ele está muito sempre próximo tem um do risco limite. muito próximo ao limite. Do limite, né? Como é o caso quando você troca para fazer a sustentação com os membros superiores na frente, você está usando um volume de massa muscular que é menor do que quando você está fazendo isso com a carga atrás. E a limitação de força que você vai poder fazer, ela vai vir também desse conjunto. Né? Também desse conjunto. E a linha de força muda, que é uma coisa que nós vamos discutir mais numa próxima aula que é de vetores, vocês vão assistir isso aí lá. Tá? Então, e isso aí substancialmente muda também o risco. Né? Mas, enfim, quando eu estou buscando esse tipo de desempenho, eu tenho que saber que tem um risco e tenho que saber, inclusive, aquela questão do conceito de treinar ao redor da lesão, que nós também vamos falar mais em outro momento. Né? Mas só para exemplificar, eu não parei o meu treino e voltei a fazer agachamento agora, há um mês atrás, com 180 quilos, ou seja, não perdi tanta força
Na verdade, eu até acredito que agacharia com os 220 que eu agachava naquela época. Só que eu acho que agora já tive o aviso, né? Então a lesão avisou uma vez, pro treinamento. Avisou uma vez, né? Depois vai dizer que não avisou, né? A idade já passou também. E meu objetivo primário hoje não é mais ganhar título, etc. Eu gosto do desafio, mas em primeiro lugar é manter saúde. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para os slides. Então, o auxiliar tem essa característica. Vamos abrir novamente. E aí eu posso classificar os exercícios em bases auxiliares, que exercem uma grande tensão com relativa à segurança, que é o básico, e os auxiliares, principalmente, aumentam a intensidade em pontos específicos que me interessam. Né? E aí vão mais algumas definições que também são importantes, como exercício composto e exercício isolado. Isso é muito simples de entender, né? O composto aqui é multiarticular, isolado, que eu tento isolar a articulação que vai trabalhar, como no caso do Banco Scott, que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? E em termos de aplicação, eu tenho a utilidade e os mecanismos. Né? A utilidade, o básico auxiliar, o básico está na maioria das condições aí de aplicação, e o isolado em algumas. Já os auxiliares, ao contrário, tem algumas aplicações, mas tem muita finalidade de melhorar a qualidade. Quando eu estou treinando um indivíduo para a saúde, muitas vezes eu nem preciso de quase lançar mão dos auxiliares, vou usar mais os gerais. E não tem muito sentido eu colocar em risco por uma coisa que não é a finalidade que eu estou treinando naquele momento. Inclusive, essa é uma das principais recomendações que a gente vê lá na disciplina de patologia. Você que está na graduação, que já fez patologia, sabe disso. Que quando você vai tratar doenças crônicas não transmissíveis, a nossa indicação é que a gente trabalhe com grandes grupos musculares, justamente para evitar esse tipo de problema. É um problema que a gente não precisa agora, é lesão articular. Então, o que a gente precisa é treino de força. Então, a gente vai partir para os exercícios mais seguros. Né? Para os básicos. E são, em geral, multiarticulares. Tá? E eu não preciso quase... Porque quando eu treino, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu treino supino, eu já estou treinando o grupamento muscular menor, como, por exemplo, o tríceps. Quando eu faço uma remada, já estou treinando o bíceps. Eu precisaria trabalhá-lo isoladamente se for o meu objetivo para subir performance. Caso contrário, não. E em termos de cadeia cinética, nós temos a cadeia fechada e a cadeia aberta. Né? Vai ser bem fácil de vocês identificarem. Como que eu defino uma cadeia fechada e uma cadeia aberta? Vamos voltar ao slide, se vocês forem ler lá, né? Vamos ler o ipsis literi do que está escrito. Cadeia fechada é um exercício no qual o membro exercitado é fixado ou suporta o peso. A maioria dos exercícios compostos são de cadeia fechada. Quando eu dava aula presencial, eu sempre perguntava, e aí, entenderam? A maioria não tinha entendido. Aí passava para o próximo slide, ficava simples de entender. Toda vez que o peso te pressiona, você suporta o peso, cadeia fechada. Então, por exemplo, supino, um agachamento. E toda vez que o peso me traciona, ou eu estou suportando o peso não na pressão da minha articulação, cadeia aberta, como, por exemplo, uma rosca direta, uma remada sentada, por exemplo, que o peso, na verdade, está tracionando. A diferença na prática é que a cadeia fechada diminui o espaço intraarticular e a cadeia aberta aumenta o espaço intraarticular, a tendência de tração e a outra de compressão. Eu vou dar uma outra dica para classificação de cadeia aberta e cadeia fechada. Cadeia fechada é o exercício que você não consegue se livrar dele, ejetar ele. O de cadeia aberta você consegue largar o peso a qualquer momento. É por aí. Isso é uma outra forma de definir na prática, né? Sobrevivência. Exercício funcional tem uma aula inteira sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito agora, só vou resumir, né? É o exercício que funciona.
Não, mas vou dar um conceito mais aplicado um pouquinho para vocês. Na verdade, o exercício funcional ele mimetiza algum gesto que você ou faz no cotidiano ou faz no esporte. Tá? Então, tem N possibilidades de você trabalhar isso. Aqui o exemplo de um corredor correndo, mas com sobrecarga, e eu posso fazer de várias outras formas. Eu faço essa brincadeira porque quando eu faço um agachamento por um corredor, ele passa a ser um exercício também funcional. Todos os corredores, todos os saltadores agacham, e se você não fizer isso, você não vai subir de desempenho. Então, ele não é funcional, não melhora o seu desempenho? Tá? Então, mas isso é uma conversa mais longa, que aqui fica essa dica, depois eu vou montar, não vou montar não, essa aula já está pronta, que é só sobre exercícios funcionais e eu vou disponibilizar para vocês. Essa questão do conceito do funcional é importante deixar claro isso, né? Porque se você parar para analisar, um próprio teste de sentar e levantar da cadeira para um idoso pode ser um exercício funcional. Claro. Ele não precisa ir para a academia para fazer o agachamento, mas você precisa entender qual é a funcionalidade que aquilo está trazendo, né? Exato. Porque uma coisa é eu colocar o cara para fazer 30 sessões de 3 sessões de sentar e levantar de 30, e outra coisa é eu fazer um agachamento. Qual é a diferença? Exatamente. Essa pergunta é interessante e dá uma discussão longa. O que eu vou acrescentar aqui, ao que o André falou, é que quando eu faço exercício controlado e resistido, eu consigo mexer mais precisamente na sobrecarga e o ganho mais rápido. Obviamente, se o cara está descondicionado, eu posso começar dessa forma, depois avanço para outras possibilidades, que ainda vai ser sobrecarga. Sim, sem dúvida. Até porque tem trabalhos, só para não delongar, mas tem trabalho mostrando que o indivíduo idoso que não treina, ele tem muito pouca força para conseguir levantar da cadeira. Ele baixa de 40%, que seria a força funcional. Com 40% da minha força de jovem, é o suficiente para sentar e levantar. Então, esse indivíduo está realmente fragilizado. Então, aí eu preciso pensar em protocolos específicos para essa finalidade. Outra forma de eu dividir exercício é empurrar e puxar. Empurrar é fácil, né? Que eu faço centro de gravidade, e puxar eu aproximo do centro de gravidade. Tá? Então, basicamente, isso define os dois tipos de exercício, que é uma outra classificação, só para simplificar. Para que serve isso? É só para saber, um empurra, outro puxa. É uma forma simplificada, por exemplo, de dividir. Se eu não quiser fazer uma divisão muito complicada para o meu aluno, e só a ideia é a saúde, eu posso dividir. Um dia ele treina tudo de puxar, outro dia ele treina tudo de empurrar. Tá? E eu tenho uma divisão que se complementa de uma maneira eficiente. Tá? Vamos agora para essa parte, que é onde a gente vai encerrar nossa conversa, e aqui ele é fundamental que seja entendido. A maioria não dá muita bola para isso aqui, acha chato pra caramba, mas se eu não entender esse básico, de novo eu vou ter aquele problema de estar com um conhecimento prático sem saber o porquê que algumas coisas deveriam mudar, né? Ou que eu poderia beneficiar no meu próprio treinamento. Então, a classificação dos movimentos eu vou dividir aqui em motor primário, secundário, agonista, antagonista, músculo-alvo, músculo sinergista, estabilizador, estabilizador dinâmico e estabilizador antagonista. Isso aqui já está bom, né? Entendeu? Isso aí já está bom, não precisa mais. Isso aí já chega. Então, vamos lá. Vamos para o que é motor primário, motor secundário. Se dá uma confusão enorme, principalmente na hora que coloca os agonistas na jogada. Motor primário é o músculo principal pelo movimento daquela articulação. Aquele movimento naquela articulação. Então, por exemplo, extensão do cotovelo, motor primário, tríceps braquial. Motor secundário, ancônio, que não é tão importante no gesto, mas ele contribui. Né? O músculo agonista é o músculo responsável direto pela ação, e o antagonista é o que se opõe. Então, de novo, extensão do cotovelo, agonista, o tríceps, antagonista, os flexores do cotovelo. Não é só o bíceps, é o bíceps braquial e braquioradial. São 3 músculos que fazem a flexão. Então, ok, esse primeiro slide, tranquilo, raciocine, pense, não entendeu, volta, assiste de novo. O próximo,
músculo-alvo. O músculo-alvo é aquele músculo que eu quero atingir naquele exercício. E aqui tem um conceito fundamental, muito importante. Vou dar um exemplo prático. Quando eu faço o exercício supino, tá? Vamos voltar aqui no exercício básico do supino, só para deixar a aula mais alegre, né? Mais dinâmica, vendo o movimento. Qual que é o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício é atingir principalmente o peitoral, né? Todo mundo conhece isso. Mas se eu mudar a pegada para uma pegada fechada, em vez de pegar como o Kleber está fazendo, eu diminuir o espaço entre a pegada na barra, é um exercício que é conhecido na academia para trabalhar o tríceps. Né? O que muda? Os grupamentos musculares são essencialmente os mesmos, como vocês vão ver na aula que eu mandei sobre a análise de movimento quais são as fases concêntrica e excêntrica, como é que eu analiso o movimento. Mas o alvo mudou, porque eu mudei a angulação. Então a sobrecarga, o fator limitante aqui, principalmente é o peitoral, e quando eu faço com a pegada fechada, o fator limitante passa a ser o tríceps. Então isso que significa ser o alvo desse exercício. No caso de sinergista, é um músculo que se contrai para exercer um movimento auxiliar a outro. Mas não é o movimento dele. Isso aqui também gera confusão, porque parece que é um motor secundário. E não é. Já vou explicar por quê. E o estabilizador é um músculo que se contrai, fica normalmente numa contração isométrica, para dar base de contração a um outro músculo. Por exemplo, vou fazer uma rosca direta em pé, minha coluna lombar se contrai para eu manter a postura. Mas eu não estou treinando o lombar, estou treinando o bíceps. Mas ele é um estabilizador de uma articulação subjacente para desempenhar aquele exercício. Por que confunde sinergista e motor secundário? Porque o sinergista não é a ação dele que ele está contribuindo. Um exemplo básico é quando eu faço a supinação forçada. Vou abrir uma porta emperrada que eu faço força. Eu tenho um músculo supinador. Mas para quem pegar no bíceps e fizer esse movimento com força, vocês vão ver que o bíceps trabalha. Mas ele não é supinador. Ele é um sinergista da supinação. Quando ele contrai... Ele está fazendo base diferente para o músculo que está mais na ponta. Ele tá desenrolando. Quando ele faz força, ele contrai. Eu, quando estou na posição pronada, eu enrolei a cabeça, a inserção dele. Uhum. Quando ele contrai, ele tende a desenrolar e voltar na posição supinada. Por isso que ele aumenta a força do músculo supinador, que é um músculo pequeno. E o conjunto o músculo, bíceps é um músculo bem maior. Sim. Então aumenta muito a força de supinação. Mas ele não é supinador, ele é um sinergista. Mas vamos ver que aí tem mais uma coisa importante aqui na frente. Vamos lá, mudando o slide. O estabilizador dinâmico é um músculo que se contrai para dar estabilidade a uma outra articulação subjacente, aquela que ele está trabalhando dinamicamente, mas ele confere estabilização. Qual que é o exemplo de um exercício desse? Vamos voltar aqui de novo para um exercício de exemplo. Deixa eu só procurar onde é que a gente está aqui, que eu estou meio perdido. Acho que o agachamento na nuca não tem. Oi? O terra do Kleber dá o agachamento também. O mais clássico é o agachamento, mas tudo bem. Serve o terra serve também. Sim. Ok. Levantamento Quando terra. está sendo feita a extensão do joelho, exercício que dá para trabalhar como esse, com cargas ou no agachamento, bastante elevadas, como está sendo demonstrado aqui eu tenho uma tensão muito grande no joelho. E a musculatura posterior da coxa, ela é biarticular, ela faz a flexão do joelho, com ela certo faz a grau de segurança, então, mas o quadril, dinamicamente, ela exige está técnica na extensão. para que você não sobrecarregue demais a lombar. Esse movimento de É um extensão do exercício joelho, bastante interessante para na jogar a intensidade joelho, ela dos é membros flexora, inferiores. ela não é extensora, mas ela contrai para manter a estabilidade Levantamento da terra, articulação, manter uma exercício que dá tensão para trabalhar antagônica, com cargas evitando que eu tenha uma lesão bastante na elevadas, como está articulação. sendo demonstrado aqui pelo atleta Kleber. Você tem capacidade de executar movimento
e a articulação mantenha... Com um certo grau de segurança, mas, A pressão obviamente, que exige técnica. Só a parte de fora. Exatamente. Então, esse é um exemplo de estabilizador dinâmico. E o estabilizador antagonista, nós voltamos de novo nesse exemplo do bíceps da porta emperrada. Eu faço força para supinar, e o bíceps é sinergista, como a gente acabou de falar. Mas se vocês fizerem esse movimento agora, e pegar o bíceps e o tríceps e fizerem com força, a movimentação, vocês vão ver que tanto o bíceps como o tríceps contraem. Só que o bíceps, vocês vão ver que o bíceps tem movimento e o tríceps está contraindo isometricamente. Por quê? Porque ele é um estabilizador antagonista, ele contrai isometricamente para que quando o bíceps, que é um flexor do cotovelo, se contrai para desenrolar e supinar, o movimento de supinação, ele não flexione o cotovelo. Então ele é um estabilizador antagonista. Estas são condições importantes aí de eu entender no exercício e depois auxiliar na prescrição. E para a gente compreender essa análise, eu preciso entender os tipos de contração que tem, que são a isotônica, isométrica e isocinética. E a isotônica, que é a que eu mais vou trabalhar, ela é dividida em duas fases, a concêntrica e a excêntrica. Concêntrica é toda vez que eu venço a gravidade, o músculo se encurta. A excêntrica é toda vez que eu cedo a gravidade, o músculo se alonga, mas ele está contraindo. Essa conceituação de fase concêntrica e excêntrica é fundamental para eu poder entender qual é o músculo que está agindo. Eu sempre vou pegar a fase concêntrica. Se eu pegar a fase excêntrica na minha análise, eu erro. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma rosca direta, estou carregando peso, ao voltar, vamos colocar aqui no exercício para ficar mais fácil de visualizar, cinésio, transição. Ao voltar, eu tenho... já estou achando aqui. Acho que ela subiu. Então, corre a barriga, arrasta a barriga. É o movimento angular. Quando eu tenho um movimento como da rosca concentrada, quando eu subo, eu estou fazendo um movimento de encurtamento do bíceps e vencendo a gravidade. É essa fase que eu tenho que analisar. Mas quando eu volto o peso na posição original, eu não estou tendo uma extensão do cotovelo, e aí muita gente, quando usa essa fase na análise, ele erra, porque na verdade eu não estou usando o tríceps para estender o cotovelo. O meu braço está sendo arrastado à posição original pela ação da gravidade. E essa ação da gravidade está sendo resistida a ela, a contração do bíceps, e não o contrário do que se imagina. Então, quando eu faço essa análise, eu tenho que considerar sempre a fase concêntrica. Na fase concêntrica, eu estou utilizando, neste caso, os flexores do cotovelo. E na fase excêntrica, continuo utilizando os flexores do cotovelo para, enquanto ele se alonga, resistir ao peso, senão ele desceria de uma única vez e, por óbvio, eu lesionaria a articulação. Então, essas interpretações parecem muito teóricas, mas vocês estão vendo que a aplicação está aí na prática. Nós demos vários exemplos de vídeos que a gente está utilizando, está olhando, está interpretando o que está acontecendo, e aí eu consigo, inclusive, ter uma flexibilidade maior para trabalhar no meu cardápio. Alguma consideração, André? Não, eu creio que seria só isso mesmo, só reforçar, né, esse cuidado com relação à análise, a questão da fase concêntrica ali, é muito importante perceber isso, né, que o que está acontecendo é que você está cedendo a carga na fase excêntrica. Então, muitas vezes você está vendo o movimento acontecer e você não está prestando atenção nisso. O que é que vai definir o exercício? Não é essa variação entre a fase concêntrica e a fase excêntrica? Então, quem é que está fazendo a fase excêntrica quando você está cedendo a carga? Tem que ser o mesmo que está fazendo a concêntrica. Se não for, você analisou errado. Perfeito. E para quem quiser mais detalhes, assistam o vídeo da aula anterior, onde tem lá os esqueminhas que mostram
o músculo contraindo de forma dinâmica e fica mais fácil esse entendimento. Vamos botar o card aqui em cima, aqui em algum lugar aqui vai aparecer para vocês. Perfeito. Continue sempre se cuidando, investindo em si próprios, que é o melhor investimento que vocês podem fazer. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima.